Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde ruim para quem liga para a seleção brasileira, né? Porque eu não ligo muito, sendo sincero, não acho atraente como é o futebol de clubes e a seleção brasileira tá conseguindo deixar menos atraente do que já é. Porque é um futebol ruim. É o terceiro jogo seguido que joga mal. Ganhou do Peru lá no Peru, jogo xoxo, 1-0. Aí o empate vexaminoso com a Venezuela, em casa jogando mal. E ontem, se fosse uma derrota para o Uruguai jogando bem, não seria uma vergonha. Porque o Uruguai tem um bom time, tem grandes jogadores, tem um bom treinador. Agora, não jogou nada a seleção brasileira. De novo, o Brasil não joga nada. Ameaçou pouquíssimo o gol do Rocher, do goleiro uruguaio. Teve a falta do Rodrigo na trave. Eu não lembro mais de um lance que levou tanto perigo pro gol uruguaio. E é uma seleção que decepciona ainda mais. Por quê? Começou com aquele 5-1 contra a Bolívia, todo mundo esperando, vai ser o futebol ofensivo do Fernando Diniz, vai ser o futebol bonito. E tá um futebol horroroso, hein? E pra piorar, o Neymar se machucou, saiu chorando de campo e vai fazer exames para ver se pode ser ruptura de ligamento. Se for, amigo, é pelo menos 6 meses fora dos gramados, então é uma tensão que vive essa seleção brasileira. E é uma pressão que o Fernando Diniz já tem com só 4 jogos. Vale a gente lembrar, para chamar atenção para o quanto esses números são ruins. Primeiro, o Brasil é o terceiro das eliminatórias. Tá com a mesma pontuação da Venezuela, da fraquíssima Venezuela. Além disso, o Brasil deixa de ter uma escrita contra o Uruguai. Já eram 22 anos sem perder para a seleção uruguaia, desde 2001, perdeu e ainda tem um número aqui que é bizarro. Perdeu uma invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias. A última vez que o Brasil tinha perdido tinha sido para o Chile em 2015, ou seja, há 8 anos. Então, é uma vergonha, era o último treinador, né, que teve essa derrota foi o Dunga, e a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque realmente eu era um crítico do Tite. Eu falava, tem muito número em eliminatória, mas quando é Copa do Mundo que vale, não tem nada. E agora até nas eliminatórias os números são ruins. Ninguém sabe se o Ancelotti vem, se ele não vem, se o Fernando Diniz é interino, se não é. É uma seleção brasileira perdida. É uma seleção brasileira ruim dentro de campo e perdida fora de campo com a CBF, que não sabe se banca o Ancelotti, se não banca. O Ancelotti disse que não sai do Real. É uma bagunça. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Flávio Prado. Vanderlei Nogueira. Ô, Vamp, são números assustadores. E outra, são atuações muito ruins. Aí a pergunta, dá já para questionar o trabalho ou não? Porque é pouco tempo. Só que vale a gente dizer que o Tite também teve pouco tempo e ganhou todos os jogos das eliminatórias, não perdeu. O que falar? A pressão tem que ser no Diniz ou tem que ser nessa safra? Realmente é uma safra ruim do futebol brasileiro. Boa tarde, Tico, Flávio, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? A gente tem que comentar em cima do que a gente viu, né? A seleção ontem não jogou bem, né? Foi um jogo muito ruim. Nos últimos tempos, talvez seja o pior jogo da seleção em termos de eliminatórias, né? Eliminatórias que, com o aumento de vagas para 48, né, não vai quem não quer. É igual que eu falo, o Campeonato Brasileiro, que dá vaga para Libertadores. Quem não quer a Libertadores vem até ao clube, né? Copa do Mundo. A gente teve aí uma experiência, né? O Brasil é a única seleção do mundo que jogou todas as Copas. A gente tinha um treinador que todo mundo criticava, eu mesmo critiquei o Tite, né? 6 anos liderou as eliminatórias. Isso não é sinônimo de que vai ganhar a Copa. Quando eu falei critiquei, foi como a seleção jogava e como jogou a Copa do Mundo, as últimas 2, né? O Brasil está hoje em terceiro, atrás do Uruguai e da Argentina, mas vai, em quinto vai, em quarto vai, em sexto vai, em sétimo tem uma repescagem. Eu vou comentar em cima do jogo jogado ontem. Muito mal.
jogou muito mal. A gente viu aí o Tite liderar as eliminatórias por 6 anos e na Copa do Mundo caiu nas quartas de finais 2 vezes. Né? A gente tem que comentar, elogiar e criticar pelo jogo jogado de ontem. Para que eliminatória? É bom, senão a gente não estaria trabalhando. Tem que ter eliminatória, tem que ter estadual, tem que ter tudo. Pra gente ganhar nosso ganho. Não, e seguido, né, Vamp? Porque teve atuação ruim contra a Venezuela também em casa, que teve saco de pipoca no Neymar, teve toda aquela polêmica. Tudo. Espero que o nosso menino também, né, não seja nada grave, que seja, para mim, não entorce, nada de cruzado, porque se for cruzado, você falou em 6 a 8 meses, né? De 6 a 8 meses. Agora, dizer que a seleção jogou muito mal, jogou mesmo. Não jogou nada. Vai ser um jogo de trocação, é o louco Bielsa contra o Diniz, que gosta de botar os dois ofensivos. Foi um dos piores jogos que eu vi da seleção, contando com o Uruguai também, que o Bielsa também não saiu não, mas vantagem para a seleção do Uruguai, que saiu com os 3 pontos. Agora, a gente vai falar ainda hoje, tá com o Gustavo Asmar, meu irmão, especialista em medicina esportiva, para trazer a expectativa, né, sobre essa situação do Neymar. Né? Neymar deve ficar muito tempo parado, não deve, vai realizar os exames hoje pela torção do jeito que foi, o que ele espera que seja. A gente vai ter aqui a participação do Gustavo Asmar, ortopedista especializado em medicina esportiva, para falar sobre essa situação do Neymar. Agora, Wander, também tem essa situação, né, da seleção brasileira com o Fernando Diniz, porque é uma decepção por enquanto. Agora, sempre se fala, mas treinador em seleção não pode ter tanto trabalho, porque não tem o dia a dia. E aí, de quem cobrar? Realmente parece ser uma safra ruim, porque a gente vê também o jejum dos centroavantes, a gente vê um Brasil que joga mal de novo, a gente vê um Brasil que não tem uma expectativa de um cara que chame a responsabilidade depois do Neymar. A gente até procura quem vai ser. Vinícius Júnior. Na seleção, ainda não é esse cara. Rodrigo, não é esse cara. Parece difícil ter um grande nome aí para assumir a responsa quando o Neymar parar, né? Boa tarde, Asmar. Flávio, Vampeta e a você que está nos acompanhando. Bom, eu estou na mesma linha, foi uma decepcionante apresentação da seleção brasileira, mais uma, mas aqueles que acompanham todo o nosso trabalho aqui sabem que muitos dos meus companheiros, quase todos, entenderam que o Brasil bateu num saco de pancadas, a Bolívia, que é padrão saco de pancadas, isso não é novo, é histórico, dentro do futebol sul-americano, quando se trata de seleções. De vez em quando, um time boliviano arranja uma confusão aí, lá em La Paz, e a gente sabe a dificuldade que é jogar em La Paz. Mas no futebol de seleções, a Bolívia é um saco de pancadas. E o Brasil goleou, mas evidentemente não se pode desconsiderar a fraqueza do adversário vencido. Os outros adversários, Peru, Venezuela, Uruguai, o Brasil jogou muito mal, mesmo não perdendo, jogou muito mal, perdeu para o Uruguai. Perdeu para o Uruguai e ontem no programa, quando a gente falou sobre o tema, eu disse, olha, lá no Uruguai, os companheiros da imprensa uruguaia dizem que o professor Bielsa ele deu uma declaração, o que eu vou fazer para segurar este quarteto, este trio espetacular do ataque brasileiro. Ele falando sobre o ataque brasileiro, tá certo? E realmente o Brasil foi inoperante, o poder de fogo da seleção brasileira foi nenhum. O Uruguai foi eficiente. Fez um gol no primeiro tempo, fez um gol no segundo tempo, jogou melhor que o futebol brasileiro. Alguns jogadores se destacaram até na seleção uruguaia. E o Brasil decepcionou. Invencibilidade. Um dia ela cai. Até do Guardiola cai, todo poderoso Guardiola, o time dele, um dia cai a invencibilidade. Isso eu não dou muita importância. Duvidar da classificação é algo irreal. O Brasil, o Vampeta acabou de falar, o Brasil vai para a Copa, não importa a posição. Né? Aqui a classificação da Copa anterior, com a eficiência da seleção dirigida pelo Tite, mas sempre nós, aqui, pelo menos eu falei isso várias vezes, o desempenho não arrancou nunca suspiros, mas os resultados foram bons e os números mostram isso, mas não arrancou suspiros. Por isso justificava aquela conversa. Olha, chegou bem, não está jogando legal, como será na Copa? Chumbo na Copa, tá certo? Agora a seleção brasileira não está jogando bem, é muito cedo para avaliar o trabalho do Diniz. Só que a imagem dele
de tirador de coelhos da cartola já começa a ficar sendo questionado. Não, de futebol ofensivo, o Brasil não está jogando bem mas no talvez, ataque também. Mas o que ele disse nas últimas horas, você vai mostrar aí, ele disse que não está tendo tempo. Não é uma mentira, é uma verdade. Os outros todos não tiveram tempo também. E contaram, Asmar, sempre, todos os treinadores, contaram muito com a individualidade dos jogadores. Porque o coletivo para a seleção brasileira é mais complicado, precisa de tempo mesmo. E ele está tendo um tempo curto. Isso é uma verdade. Agora, o desempenho dos jogadores da seleção brasileira é pífio. Os mais experientes não estão vivendo um bom momento. Os mais jovens não arrancam suspiros, a não ser esses ufanistas de plantão que a gente encontra por aí, entendendo que brotam talentos. E não brotam talentos. Então, isso dificulta a vida de qualquer treinador. O nosso glorioso Ancelotti, se realmente o reitor da Universidade de Parma não inventou, se ele falou a verdade, que o homem vai ser o técnico da seleção brasileira, eu tenho que acreditar no reitor. É um cara respeitável. A Universidade de Parma tem mais de 1000 anos. Atenção, mais de 1000 anos. É uma das mais antigas do mundo. O reitor da universidade, todo naquela formalidade, aquela liturgia, fala que o Ancelotti vai ser o técnico. Eu tenho que acreditar nele. Se isso é verdade, ele tem acompanhado os jogos da seleção brasileira, os últimos. E ele tem tido, hoje, essa madrugada, por exemplo, eu acho que ele teve uma noite intranquila em Madrid. O professor Ancelotti, pelo que ele está vendo, para consertar, para deixar uma orquestra sinfônica, vai ser um trabalhão, Asmar. Agora, o Fernando Diniz, Flávio Prado, ele falou, né, sobre a derrota. Depois eu vou querer te escutar também, até porque você tem uma baita relação com o Fernando Diniz, sabe o que passa na cabeça dele, porque aquilo que você falou, Vanderlei, tudo bem, teve pouco tempo. Todos tiveram. Quem assumiu a seleção brasileira no começo ali, eliminatórias, o Tite teve, o Dunga teve, todo mundo. Chega, não tem tempo pra trabalhar porque eles não trabalham no dia a dia. É isso. Pegam o time e jogam. Mas o Brasil tá jogando muito mal. Tá jogando mal e tá acontecendo o que não acontece há muito tempo. Tá perdendo nas eliminatórias, tá empatando com a Venezuela em casa nas eliminatórias. É que aí fica a questão. É só o Diniz que tem que ser cobrado ou é a safra? Porque a safra também teve uma Copa do Mundo ruim em 2018, teve uma Copa do Mundo ruim em 2022. E aí, até que ponto é treinador? Deixando claro, a CBF acredita que o seu treinador na Copa do Mundo vai ser o Ancelotti. O Ancelotti está negando, está falando que é boato, que ainda não decidiu nada. Vamos ver. Já falei com pessoas fortes em Madrid também que acham que o Ancelotti não sai, que não sai do Real Madrid. Agora, fica essa dúvida. Mas vamos ver aí o que o Diniz fala. O Diniz que já começa a sofrer uma baita pressão pelo futebol que vem mostrando a seleção brasileira. O time como um todo hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E repito, no segundo tempo teve até um pouquinho mais de articulação, a gente conseguiu chegar pelos lados, a gente nem conseguiu finalizar no primeiro tempo. Então o time não teve bem na parte de criação. O time do Uruguai também pouco criou, foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no gol no primeiro tempo e a gente não deu nenhum. No segundo tempo acho que eles deram 4 e a gente deu 3 e tomamos 2 gols de falhas que a gente não pode cometer, 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Então essa é a análise do jogo. Não foi um bom jogo do Brasil e o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro. A gente de fato tem a melhor matéria-prima à disposição. Eu acho que teve as ideias hoje não é que as ideias não aconteceram, a gente não teve a agressividade necessária no primeiro tempo. A gente teve um domínio Uruguai, ele tentou marcar num bloco médio-alto e tirar a nossa posse. A gente teve uma posse, teve o controle do jogo, que era uma coisa importante. A gente estava controlando o Uruguai, mas sem ter profundidade. A gente faltou arriscar mais, ser mais incisivo, ser mais agressivo, principalmente na primeira fase da construção com os zagueiros para empurrar o time do Uruguai mais para trás. E a gente teria tido mais sucesso. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho nisso.
Mas as ideias, que a marcação, em contrapartida, a marcação ela foi boa, a marcação em linha alta, de linha média, a gente não ofereceu quase nada para o Uruguai, que também é um bom time, então a gente tinha que saber ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência, variar um pouco mais o jogo curto e o jogo longo. Então essas coisas, essa sensibilidade a gente vai adquirindo com o tempo e com o trabalho. E com as características dos jogos que vão acontecendo. O adversário hoje exigia mais da gente do que a gente produziu. Olha aí, Flávio Prado, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala primeiro, a culpa é minha, sim, eu sou o maior responsável. Depois ele fala, eu tenho a melhor matéria-prima. Ou seja, ele descarta o que a gente levantou aqui, o que eu levantei aqui. Que eu perguntei, é a safra ou é o treinador? O Diniz mesmo diz, é o treinador, não é a safra. Mas eu discordo dele. Eu acho que não é a melhor matéria-prima a da seleção brasileira hoje. Não é à toa que o Brasil não faz bonito em Copas do Mundo há um bom tempo. Há um bom tempo que o Brasil não faz bonito em Copa do Mundo. Não sei se sente pressão, não sei se não é mais o melhor futebol do mundo. Agora, o Fernando Diniz ali, Flávio, tá falando a verdade ou tá defendendo o seu grupo? Pra mim, ele tá defendendo o grupo. Não tem verdade quando ele fala que ele tem a melhor matéria-prima. Eu vejo hoje a seleção da França melhor que a do Brasil. Eu vejo hoje a seleção da Inglaterra melhor que a do Brasil, que eu estava vendo o jogo ontem, Inglaterra e Itália. Eu acho a seleção da Inglaterra joga melhor que a do Brasil. Eu não acho que a seleção brasileira hoje está no top do mundo de matéria-prima, como ele falou. Bom, boa tarde. O Brasil tem bons jogadores, ele tem o time inteiro praticamente joga na Europa, o que dá um nível legal. Os grandes jogadores do mundo jogam na Europa. Ontem foi realmente um show de horrores, né? Eu saí imaginando ver um jogo e não vi, né? Não teve jogo. A gente até falava louco contra louco, né? Vai ser trocação, nada, horrível. O Uruguai foi péssimo também, foi um jogo horroroso. Esse foi um 0-0 com gols, como dizia o Mauro Betti. Jogo horroroso, horroroso. Injusto foi ter saído gols, uma coisa muito feia. Quando acabou o jogo, eu detesto entrevista coletiva, essas coisas, eu não acho um saco, acho que não acrescenta nada. Mas aquela final do Casemiro eu quis ouvir. E o Casemiro voltou a falar que ele está tendo uma certa dificuldade para começar esse novo processo. O Tite, durante 8 anos, fez um belo trabalho na seleção. O jeito de jogar do Tite é radicalmente contrário ao do Diniz, é o sistema mais posicional, mais Ancelotti. O Diniz é um sistema de aproximação. E outra seleção brasileira teve muita dificuldade de fazer esse básico. E alguns jogadores que têm uma categoria, um nível diferente, eles estavam muito mal. Por exemplo, Marquinhos ontem fez uma atuação terrível. E o Marquinhos é um cara, além de ser importante lá atrás, para mim ele tem uma participação, não vou dizer que ele errou 100%, mas ele poderia ter feito coisa melhor nos 2 gols, o Marquinhos. E a saída de jogo dele, ele estava errando todas as bolas. Isso que ele falou da saída de trás, errando todas as bolas. Ninguém jogou bem. O Vinícius Júnior, toda vez que tentou fazer alguma jogada individual, não funcionou. Quem estava um pouquinho melhor era o Rodrigo. O Arana chegou a fazer alguma coisinha quando entrou no segundo tempo, mas nada demais. Eu gostei do menino do Igor Couto. Acho que dá para você ter alguma expectativa com relação a esse menino. O processo de mudança é muito radical. Eu imaginava que fosse, nessa altura, já daria para ver alguma coisa melhor. Sinceramente, imaginava. O Diniz fala que o processo dele de imposição de jogo, né, essas ideias táticas, ele não é tão demorado para pegar. Mas realmente os caras estão sentindo demais. A maneira como o Diniz joga é uma maneira única, os jogadores se aglomeram, tocam curto, e não existiu isso, nem no primeiro jogo. O primeiro jogo foi mais pela fragilidade da Bolívia, mas no primeiro jogo também não dá para se esperar muita coisa, uma coisa muito diferente, que tinha acabado, o time acabava de começar, de conhecer o novo técnico. Acho que dá para evoluir, acho que dá para crescer, já está classificado para a Copa do Mundo. Aliás, acho que a Venezuela vai se classificar também, que eu acho legal. Estava na hora da Venezuela entrar numa Copa do Mundo, ela às vezes bateu na trave, mas não chegou, e ela não é pior que os outros, não. Não é pior que a Bolívia, por exemplo. Jogou pra caramba ontem contra o Chile, né? Pois é. E aqui contra o Brasil também, né? Ela engrossou. Acho que o time tende a melhorar. Agora, essa saída do Neymar é complicada, embora o Neymar estivesse numa fase muito ruim. O Neymar está jogando muito mal. Quando o Diniz falou que não foi pela saída dele que jogou mal, é uma verdade. O Neymar está numa fase muito ruim, acho até que está fora de forma, no meu conceito ele está fora de forma. E aí é uma questão de... o problema todo é o Tite, né? O Tite criou o mau costume de achar que o Brasil vai deitar em todas as eliminatórias. Ele conseguiu isso com a seleção brasileira. E mais ninguém.
Nenhuma seleção. Talvez as feras do Saldanha em 69. A última seleção campeã do mundo do Vamp perdeu 6 jogos. Então, sabe, acho que é mais ou menos por aí. É começo de trabalho, né? Nas eliminatórias, o Tite contou com o melhor desempenho individual do jogador. Sem dúvida, sem dúvida. Então, porque ele também não é mágico, né? E ele também enfrentou o mesmo problema, que é falta de tempo para treinar. E o Diniz, ele falou a verdade, quer dizer, não tem tempo. E ele deixou claro na entrevista, não tem tempo, não é cascata, isso é verdade. Ele chega num dia, treina num dia... De um jeito bem diferente. Me engana que eu gosto e até logo. E não dá tempo mesmo, né? Diferente de trabalhar com o clube como ele tem tempo, uma temporada inteira. Nós estamos chegando no final da temporada, ele ainda está treinando jogadores do Fluminense para jogar do jeito que ele quer, ou não é assim? Certo? Então, não dá, eu concordo que não dá. Agora, os jogadores estão jogando muito menos do que pode. Quer dizer, o cara está sozinho, aquele momento é dele. Ele é sozinho, é o drible que ele tem que dar, ele tem que aumentar a velocidade, diminuir. Aquilo é só dele. Não tem tática nenhuma lá. É a individualidade do jogador. E o cara não consegue driblar. Passe errado, né, Vanderlei? Muito passe errado. O cara não consegue. Então, além de coletivamente, por falta de tempo também, não tem dado certo, a condição individual dos jogadores não ajuda.